Chegou na hora do Peter Parker iniciar um novo capítulo na vida dele. Depois de ser esquecido por todo mundo, o Peter precisa aprender a encontrar um equilíbrio na vida de super-herói, principalmente quando uma força misteriosa, invisível, começa a surgir. Essa foi a sinopse desse novo filme de Homem-Aranha, que deu o que falar principalmente por ser a estreia da atriz Sadie Sink, que ficou bem famosa ali por Stranger Things, no universo da Marvel. Será que esse novo filme aí foi um dos melhores filmes de Homem-Aranha que saiu? Quem que é essa personagem misteriosa que a Sadie interpreta? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, então é claro, gente, este vídeo contém spoilers, tá? Então se você não assistiu o Homem-Aranha ainda, se você se preocupa com essa questão de spoiler e tudo mais, vai lá, assiste primeiro e depois você volta aqui nesse vídeo, tá bom? Porque eu vou falar assim, à torto à direita, um monte de coisa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma resenha, né, uma crítica com spoilers sobre o filme Homem-Aranha Um Novo Dia. Então se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? E já vamos começar aqui dizendo que nesse filme aqui do Homem-Aranha, a maior força dele tá no enredo. Porque basicamente a gente tá falando de um momento de transição na vida do Peter Parker. Assim como aranhas de verdade, né, o Peter ele tá passando por uma fase onde ele tá trocando de pele, digamos assim. O DNA dele tá ficando com uma quantidade muito grande de DNA aracnídeo e isso tem as suas consequências ali no filme. Ele tá meio que se tornando mais aranha do que homem, digamos assim. E essa situação piora quando ele tenta suprimir esse lado aracnídeo, né? Numa clara metáfora ali para o fato dele estar passando por traumas e a consequência desses traumas tudo sozinho. Pra quem não se lembra aí, a tia May morreu no filme anterior e todos os amigos do Peter, inclusive a própria namorada MJ, se esqueceram dele, né? Então, basicamente, ele tá sozinho, totalmente sozinho, passando por tudo, sem ninguém ali pra ajudar ele, né? Isso faz com que ele foque inteiramente no lado Homem-Aranha, esquecendo um pouquinho de alimentar o Peter Parker, né? Então, assim, sabe quando a gente tá naquela fase da vida em que o trabalho, ele vira meio que o centro da sua vida? As coisas pessoais suas, né? As coisas que te pertencem vão ficando de lado, enquanto você tá ali se matando de trabalhar. É esse o tipo de situação que o Peter se encontra, só que aqui você adiciona aí a problemática do DNA aracnídeo, né? Eu amei que eles fizeram uma analogia logo no começo do filme do fato que aranhas trocam de pele quando chegam num momento significativo de suas vidas. E é justamente isso que tá acontecendo com o Peter, né? A gente tá num momento muito importante da vida dele, que ele iniciou a vida adulta, passando por tudo isso sozinho, enquanto também é o Homem-Aranha. Então, naturalmente, você meio que força uma troca de pele aqui pro Peter Parker, né? Outra metáfora que eu acho muito interessante no filme de Homem-Aranha é que quando o DNA da aranha tá muito alto, ele se descontrola, ele fica mais intenso, mais sensível e até mesmo mais agressivo. Pra mim, isso é uma leitura muito interessante porque ela ressoa bastante com a vida real, né? É claro, a gente não tem DNA de aranha nem nada assim, só que quando a gente não trata a nossa saúde mental, quando a gente não abraça o nosso lado mais pessoal e tenta suprimir os nossos traumas, tenta suprimir as consequências da nossa vida, a gente pode acabar exatamente da forma que eu descrevi, né? Mais sensível, mais agressiva. Inclusive, esses traumas podem se intensificar ainda mais. Então, eu acho bem interessante a abordagem de saúde mental que o filme do Homem-Aranha tem, de uma forma bem minuciosa, assim, meio que usando uma metáfora para explicar aquilo tudo. E como eu falei, gente, a trama de maturidade que você tem ali no enredo é o ponto mais forte dele, tá? Eu diria que de todas as coisas que tem nesse filme, é isso que mantém o telespectador assistindo a ele o tempo todo. Porque é isso que torna o personagem do Peter muito relacionável. Eu lembro que eu fiquei pensando quando eu assisti a esse filme, né? Que olha, eu, por exemplo, eu nunca li uma HQ do Homem-Aranha, né? Então você já tem isso muito claro nesse vídeo, que eu não sou uma pessoa que é muito
muito fissurada pelas HQs. Eu quero conhecer um dia, né? Inclusive, se vocês puderem me recomendar aí embaixo HQs do Homem-Aranha, pessoas que gostam do universo do Homem-Aranha pelas histórias em quadrinhos, você pode me recomendar aí embaixo que eu vou atrás, tá? Porque eu gostei bastante. Então, assim, eu sou um tipo de audiência que eu fui assistir ali Homem-Aranha, que faz parte ali da galera que nunca leu uma HQ do Homem-Aranha. E eu preciso te falar, esse filme foi o filme que eu mais me senti ali próxima do Peter Parker. Ele foi extremamente relacionável pra mim. Todas as coisas que ele passa, todo o trauma e toda a questão dele tentar suprimir algumas emoções dele, tornou o personagem muito mais empático, muito mais apresentável, na minha opinião. Você quer ser amiga do Peter, sabe? Você entende o porquê que ele é tão humano, o porquê que ele é tão adorado por várias pessoas que gostam dos quadrinhos. Ele realmente é o amigo da vizinhança e você quer ser amiga dele também, entendeu? Eu queria entrar ali na tela do cinema pra ajudar ele a superar os perrengues, pra ser um ombro amigo ali pra ele. Então esse foi o primeiro filme, assim, de Homem-Aranha do Tom Holland que eu tive essa sensação, entendeu? Que eu falei, nossa, eu quero ajudar o Peter, coitado. E eu acho que quando você torna o personagem relacionável nesse ponto, é algo extremamente positivo pra narrativa. Apesar desse filme ser extremamente promissor, no sentido de você amadurecer o Homem-Aranha, fazer ele reconhecer tanto o lado aranha quanto o lado Peter Parker dele, esse filme também serve pra um recomeço. Especialmente no que condiz ali da trama do Peter com a MJ, que é interpretada ali pela Zendaya. Ela pode até não se lembrar dele, né? Assim como o Ned também não se lembra. Mas na minha interpretação, o filme ele deixou uma brecha muito aberta ali pra que ela volte a se apaixonar por ele eventualmente. Tipo, não, ela não se lembra dele. Mas o Peter, ele vai voltar pro convívio ali dos amigos. É como se fosse um novo dia, que é justamente o nome do filme, né? É um recomeço, vamos começar de novo. Existem algumas cenas que indicam isso, né? Como, por exemplo, o fato de a MJ ficar mexendo num colar que foi o Peter que deu pra ela. O Ned se lembrar de um aperto de mão que ele só fazia com o Peter. Então você tem algumas pequenas pistas, assim, que podem indicar uma aproximação entre esses personagens. E eu acho que é isso que vai ser explorado, tá? Todo Peter Parker tem o seu parzinho romântico, gente. Eu não acho que eles vão colocar um outro par romântico pro Tom Holland. O Peter Parker do Tom Holland, ele tem a MJ dele. Quer as pessoas gostem disso ou não, quer as pessoas gostem do casal ou não, eles não vão trocar, na minha opinião, né? Na minha leitura. Só que é claro, né? Se você for por esse caminho de recomeço, as coisas não vão ser iguais. É justamente porque é um recomeço. Não é um negócio que, nossa, todo mundo vai lembrar de tudo e fechou. Eles até podem fazer a galera se lembrar mais pra frente. Só que eu acho que, primeiro, eles vão pelo caminho da reaproximação, né? Deles se tornarem amigos de novo, deles se tornarem próximos de novo. E pela forma que o filme acaba, né? Acaba com aquele gancho enorme do Ned olhando pro Peter depois de fazer ali o toquinho especial deles. Quando o filme acaba nesse ponto, você fica tipo, nossa, e agora? Ele se lembrou? O Ned se lembrou ou ele não lembrou? O que aconteceu aqui que eu acabei de ver? Gente, eu sou do time que acha que o Ned se lembrou, nem que seja um pouquinho, sabe? Eu não acho que ele lembrou na totalidade, não. Isso porque, apesar do Ned saber que o nome do Homem-Aranha é Peter, aquele toquinho específico ali, ele só fazia com o Peter Parker, gente. Então, assim, mesmo se ele estivesse impressionado pelo fato daquele ali ser o Homem-Aranha e ele se lembrou disso, né? Sei lá, ele associou isso, aquele toquinho específico ali não teria nada a ver com o Homem-Aranha. Mas é claro, eles deixaram aberto em interpretação de propósito, é justamente pra gente falar sobre. Então, todas as teorias são bem-vindas. Eu queria comentar também que as melhores cenas desse filme, elas são entre o Tom e a Zendaya, tá? Então, assim, pra mim, uma das melhores cenas do filme é uma cena que tem a Zendaya. Tudo é sempre carregado de emoção, você tem aquele momento que tá todo mundo assistindo e que ninguém pisca, sabe? É um negócio que eles trabalham a narrativa psicológica do filme de uma forma muito boa e que eu não me lembro deles trabalharem dessa forma nos outros filmes de Tom Holland, da franquia Homem-Aranha, né? É claro. Então isso com certeza também foi um acerto muito grande. Eu quero mencionar aqui também rapidamente as outras participações dos outros heróis, né? E anti-heróis que participam do filme, como por exemplo o Justiceiro, o Hulk, a Viúva Negra. Eu achei bem bacana que cada um tem uma participação muito pontual, eles não estão ali jogados na trama. Então pra mim isso em questão de roteiro também é um ponto bem positivo, tá? Eu não vi ninguém tomando o tempo de tela de ninguém. Foi um equilíbrio bem bacana que fizeram aqui. Apesar de não ter lido os quadrinhos de Homem-Aranha, tem uma coisa que eu fiz na vida, gente, que foi jogar os jogos de Homem-Aranha. Isso eu fiz na minha vida. Eu tô falando tanto dos antigos quanto dos mais recentes, tá? Inclusive, eu lembro que quando saiu o primeiro jogo lá do Homem-Aranha, pra PlayStation 4 e tudo mais, eu fiquei
viciada, tá? Não conseguia simplesmente pensar em outra coisa a não ser zerar o jogo do Homem-Aranha. E é bem legal que você percebe que muitas das cenas de ação ali, né, visualmente falando, elas lembram bastante a gameplay do jogo. Então eu acho que foi uma referência proposital que eles colocaram aqui, porque você tem enquadramentos ali, você tem a maneira que o Homem-Aranha ataca os outros, que é bem parecida com uma gameplay desses jogos mais recentes de Homem-Aranha. Então pra mim isso foi uma referência muito legal, que só quem jogou que percebeu ali na hora, mas ao mesmo tempo quem nunca jogou também não perdeu nada, sabe? A referência perfeita, ela é construída dessa forma. Não perde informação quem não tem essa referência, e a experiência só se torna ainda mais legal pra quem tem essa experiência aí de ter jogado qualquer jogo do Homem-Aranha. Beleza, galera, agora vamos pro ponto mais delicado aqui dessa crítica, né? O ponto que mais vai ter spoiler, eu diria, que é referente a personagem da Sadie Sink. Sim, galera, vocês podem comemorar aí, pode soltar rojão, a Sadie é a nova Jean Grey do MCU. Aquela mesma Jean Grey dos X-Men, que teve muitos intérpretes. Então, agora chegou a vez da Sadie. E ela tá muito bem no papel, tá? Eu acho que ela foi um acréscimo muito bom pro universo da Marvel. Ela tem cenas de destaque ali muito boas em questão de drama, sabe? Que a gente consegue ver bastante do estudo dela da personagem, então eu acho que ela entregou tudo que deveria ter entregue. Ela é uma atriz muito boa, né? Então aqui no filme do Homem-Aranha ela não é diferente nesse aspecto, ela tá muito bem, tá arrasando. Mas eu tenho uma questão referente a Jean Grey especificamente, gente, nada a ver com a Sadie agora. A introdução da Jean nesse filme, ela é coerente? Sim. Faz sentido que ela esteja ali na trama? Eles colocam algo que faça sentido ela estar ali? Sim, também. A motivação da personagem pra ela fazer as coisas que ela faz, porque ela é meio que apresentada como uma vilã a princípio, mas depois você descobre que ela não é a vilã de fato, nem nada assim, mas ela é um grande obstáculo. A motivação dela faz sentido? Faz sentido sim. Mas agora, eu preciso falar pra vocês, apesar disso tudo, eu achei o fato deles inserirem a Jean Grey nesse filme um pouquinho forçado, tá? Tipo, depois que você entende a motivação, depois que você entende pra onde o filme tá indo, você pode olhar e pensar assim, nossa, os caras forçaram um pouquinho a barra porque eles precisavam inserir a Jean Grey em algum filme da Marvel e o que mais estava próximo de acontecer, o que mais poderia colocar essa inserção era esse filme do Homem-Aranha. Então, dizendo de novo aqui pra vocês, tá? A minha crítica não tem nada a ver com o fato de não ter feito sentido, não ter sido coerente, não ter tido motivação. Não. Você teve isso ali no filme o tempo todo. Só que quando você olha em retrospecto, quando você olha assim um pouco de fora da situação, você percebe que teve algumas forçação de barra ali, justamente pra Jean estar nesse filme. Basicamente, o fato da Jean estar aqui é porque ela está numa jornada de vingança pra procurar os caras que capturaram a irmã dela, que se chama Sarah, pra poder fazer estudos, né? A Sarah virou uma cobaia, e aí a Jean tá procurando por ela. Como eu falei antes, é um argumento que faz sentido, é forte o suficiente, é algo que, tipo, alguém faria, sabe? Você poderia ir atrás da sua irmã pra poder vingar ela, beleza, gente. Só que, quando você olha tudo em retrospecto, fica um pouquinho forçado pra mim. Isso me incomodou um pouquinho, tá? Foi o motivo de eu ter tirado um pouco da nota de Homem-Aranha. Pra mim, você poderia ter introduzido a Jean um pouquinho melhor, ou então, melhor ainda, em outro filme, tá? Mas, como eles tinham que introduzir a Jean nesse filme, eles fizeram de um jeito bem bacana, em que o enredo dela teria muito a ver com o enredo do Peter, e eles poderiam compartilhar experiências ali. Inclusive, ao meu ver, o Peter, ele serve praticamente como um irmão ali da Jean Grey, né? Eles compartilham alguns traumas, algumas coisas ali, algumas conversas bem interessantes. No final do filme, a Jean meio que desaparece, né? Ela some do mapa, mas não antes dela ter uma pequena conversa, digamos assim, através de uma memória do Peter. Os caras colocaram ela pra trocar uma ideia, basicamente, com a tia May, né? A tia May, ela fala um pouquinho sobre você não precisar se sentir não pertencente pelo fato de você ser especial. É uma conversa muito bonita, tá? Que acontece, a cena em si ali é muito bonita, muito acolhedora, tanto pra Jean quanto para o Peter, mas eu não pude deixar de evitar, né, de perceber ali que a tia May fez meio que um papel de Charles Xavier pra Jean Grey. E isso também me incomodou um pouquinho, que eu falei, gente, o que a tia May tem a ver com a Jean Grey, sabe? Mas tá bom. Foi a forma que eles usaram ali, uma forma que, ao meu ver, é um pouquinho forçada, pra você envolver o enredo da Jean Grey com o Peter, e isso não ser algo por acaso. Porque seria bem pior pro roteiro se fosse uma coisa jogada, entendeu? Então é melhor que seja forçado do que ser jogado. Deu pra sacar? De qualquer forma, a Sadie, ela tá muito bem ali como Jean Grey, eu acho que o pessoal vai gostar bastante dela. Gostei bastante que a representação dos poderes da Jean são invisíveis, né?
Então não tem aquela corzinha, não tem nada colorido que indique os poderes dela. E eu pessoalmente gosto disso, tá? Porque quando tem muita cor, você pode confundir com magia, com feitiço, sendo que não é disso que se trata ali os poderes da Jean. Então pra mim foi um acréscimo também a forma que você representou esses poderes. Chegou a hora de você adaptar um novo grupo de personagens, que são os X-Men, são os mutantes. E isso me traz pra um novo ponto aqui nesse vídeo, né? Que é referente ao futuro dos X-Men ali na Marvel, né? Pra onde é que tá indo essa história toda? Pra quem não sabe, eu sou muito fãzoca dos X-Men, tá? E o fato deles introduzirem a Jean nesse filme do Homem-Aranha de uma maneira que na minha leitura foi forçada, só garante pra mim que eles estão abrindo caminho pra saga dos mutantes, que foi apontada ali por muitos como a saga que vai suceder a saga do multiverso. Então a gente vai chegar aqui na era dos X-Men, basicamente. Um dos personagens mais importantes nesse filme do Homem-Aranha é o William Metzger, que é basicamente o vilão de verdade aqui do filme, né? Ele é o cara que capturou a irmã da Jean e eventualmente acaba capturando a Jean também, meio que torturando ela, tentando mapear os impulsos mentais que a Jean está tendo. Esse cara é extremamente antimutante, ele tem armas até contra o próprio Homem-Aranha, que ele estava construindo uma relação assim de confiança, e aí o Peter descobre que tudo isso não passa de uma farsa, né? Ou seja, você introduziu aqui no MCU um vilão antimutante, que é justamente como um terreno ali, né? Ele serve como um terreno de preparação para a saga dos mutantes. E o mais importante disso tudo, gente, o Peter é o personagem que ele acaba desenvolvendo um dispositivo para controlar as mutações genéticas. Ele faz isso porque ele está sendo dominado ali pelo DNA aranha e ele cria esse pequeno dispositivo para tentar regular esse DNA. Só que ele pode ser utilizado num nível global. Inclusive, ele é utilizado na própria Jean Grey, impedindo ela de usar os poderes. Gente, vocês têm noção? O Peter, ele fez uma arma contra os mutantes. Tipo, sem querer, coitado. Ele não queria que chegasse nesse nível, né? Mas esse aparelho foi introduzido aqui no filme do Homem-Aranha e com certeza pode ser utilizado contra os mutantes nessa saga aí futura. O próprio mapeamento mental que eu citei agora há pouco, que eles fazem na Jean nesse filme, pra mim me parece um protótipo perfeito pro futuro cérebro, né? Que é aquela ferramenta que é muito utilizada ali pelo professor Xavier, que consegue identificar impulsos mutantes e tudo mais. E a Jean também é a personagem que abre os olhos do Peter contra o departamento de controle de danos, né? Meio que falando, olha, cara, ele tá fazendo uma arma contra mim, né? Contra eu que sou mutante, mas ele também tem arma contra o Homem-Aranha, tá? É só você sair da linha um pouquinho que ele já está preparado pra te enfrentar. Ou seja, com a tecnologia que o Peter criou, mais a introdução do personagem lá, que é o William Metzger, e esse departamento de controle de danos, você já tem perfeita aqui a ambientação pro universo dos mutantes, porque a gente sabe que vai ter um filme dos X-Men, né? Um filme novo, que vai iniciar a saga. Então o filme do Homem-Aranha serve como se fosse uma transição para essa nova era dos mutantes que vai acontecer. A minha conclusão para esse filme aqui é que, apesar daquela leve forçação de barra, né, que eu senti ali na introdução da Jean nesse filme específico, o filme ainda se sai muito bem como uma jornada de maturidade, como um recomeço, né, um terreno que está sendo preparado ali para Marvel começar essa era dos X-Men. Levando em conta tudo isso, o filme cumpre muito bem a sua proposta. E é por isso que a minha nota para Homem-Aranha Um Novo Dia é de 4 estrelas de 5, tá? Foi uma experiência muito legal pra mim, foi um filme bom, eu acho que compensa a sua ida ao cinema, mas é claro, eu quero ouvir aí a sua opinião sobre esse filme, né? Caso você já tenha assistido, comenta aí embaixo o que você achou, qual que foi o seu ponto favorito nesse filme, e não esquece de marcar ali e dar um avisinho de spoiler, tá? Porque a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!